4 homens em uma excursão de mergulho no Havaí acabam levados por seu guia a um túnel de caverna perigoso. Quando o ar começa a acabar, nem todos conseguirão sair com vida. Este é o relato fatal do acidente na caverna do Cabo Quinal. Antes de começar a história, agradeço por interagir com o meu canal. Seus comentários e opiniões em cada vídeo indicam ao YouTube que você deseja ver mais vídeos meus ao serem lançados. Curtir um vídeo ou se inscrever no canal são maneiras simples. Você pode me apoiar como criador solo, responsável por pesquisa, roteiro, animação e edição de todos os vídeos. Você também pode me apoiar pagando um café pelo link na descrição. Eu realmente agradeço muito por vocês estarem aqui, compartilhando o canal e continuando a me apoiar de todas as formas. Então, muito obrigado de coração. Voltamos ao Havaí e à tragédia do mergulho na caverna Cabo Quinal. Preston Penny curtia a felicidade da nova esposa e o sol do Havaí em sua lua de mel em Maui. Planejaram dias de aventura, descanso e outros para ele mergulhar sozinho. Ele era mergulhador certificado e fazia alguns mergulhos por ano para ganhar experiência antes dessa viagem. Como estava de férias, deixou o planejamento com aventuras de mergulho do Ed Robinson. Ed era um instrutor de mergulho em águas abertas da Naui. Então, ele tinha muita experiência para guiar os mergulhadores durante um dia de mergulho autônomo. No dia 22 de fevereiro de 1984, Preston passou o dia mergulhando com Ed e sua assistente Sue, junto com alguns outros que haviam reservado a excursão. Fizeram vários mergulhos em águas abertas e viram belas áreas na costa de Maui. Preston trouxe sua câmera à prova d'água para fotografar a vida selvagem colorida dessas águas. No segundo dia, Ed e Sue lideraram o passeio com 3 mergulhadores. John Baird era experiente e certificado em águas abertas. Masao Nakan, mergulhador experiente, estava de férias vindo do Japão. Tom Collin se certificou há 3 anos, mas fez só cerca de 10 mergulhos nesse período. Ed informou ao grupo que eles fariam sua primeira parada na Baía de La Purusa para visitar a caverna do Cabo Quinal. 4 homens animados queriam explorar uma caverna, mas nenhum tinha experiência em mergulho. Ed assegurou que era uma caverna simples, já conhecida por ele, e eles se animaram com a oportunidade de mergulhar nela. Nas cavernas de tubos de lava do Havaí, cada mergulhador tinha um cilindro de ar de 80 pés cúbicos pressurizado a 3.000 psi e uma lanterna. O plano era entrar por uma ponta do túnel, explorar as 3 cavernas laterais e sair pela outra. Ed lideraria o grupo e Sue garantiria que todos avançassem juntos. O túnel tinha 3 saídas, sendo a do meio um ponto de verificação do ar restante dos mergulhadores. Com ar a 1.500 psi ou menos, deveriam usar a saída do meio e retornar ao barco. Após isso, explorariam as 3 câmaras laterais. O plano de mergulho de 45 minutos foi discutido no barco e pareceu bem elaborado. Infelizmente, esse plano não estava, de forma alguma, em conformidade com as diretrizes aceitas de mergulho em cavernas da época. Mergulhadores de caverna devem ter treinamento específico, 3 fontes de luz independentes e seguir a regra dos terços para o ar. Mantenha uma linha guia até a água aberta e não ultrapasse os limites do equipamento ou treinamento. Ninguém se opôs. Confiaram na experiência do Ed como instrutor e guia. O grupo de 6 entrou na água e acessou o túnel. O túnel era inicialmente largo, permitindo que as 6 pessoas nadassem lado a lado com conforto e controle. Após alguns minutos, o túnel largo virou uma passagem estreita, permitindo só uma pessoa por vez. Esse foi o primeiro desafio no mergulho em caverna, marcando o início de uma passagem traiçoeira que quase matou os 6 mergulhadores. Após superarem o aperto, seguiram pela parte superior do túnel para evitar o fundo lodoso, quase 8 metros abaixo. Eles chegaram à saída do meio e pararam para checar o nível de ar de todos. Nesse momento,
João e Tomás estavam com 1.500 psi, mas sinalizaram com o polegar para cima que tudo estava bem. Preston e Massal ainda tinham mais de 1.500 psi cada um e estavam tranquilos com o andamento da primeira metade. O que eles não sabiam era que a saída do meio não era central. Ficava a 1/3 do túnel e era a parte mais fácil do mergulho. Se eles estivessem seguindo a regra dos terços, todos deveriam ter dado meia volta para sair. Ao atingirem 2.000 psi, restariam 1.000 psi para a volta e 1.000 psi de reserva para emergências. Apesar do ar questionável, todos seguiram explorando as 3 câmaras, exigindo esforço extra para nadar até cada entrada. Eles nadaram pela câmara pequena e depois pela câmara da tartaruga, mas não passaram muito tempo em nenhuma delas. Quando seguiram para a câmara profunda, as coisas mudaram rapidamente. A entrada da câmara era estreita. Após Ed entrar, os homens formaram fila para passar um a um. Tom se sentiu nervoso por estar tão comprimido e preso debaixo d'água. Ele era um mergulhador inexperiente e nunca estivera em uma caverna apenas com uma lanterna. Ao entrar na câmara profunda, percebeu que respirava mais rápido e desciam mais fundo. Com apenas 600 psi, ele começou a entrar em pânico e sinalizou para Ed que precisava subir, pois seu ar estava acabando. Ed concordou e os dois seguiram para a passagem estreita para sair. John percebeu que também estava com pouco ar, com apenas 600 psi, então os acompanhou para fora. Ao saírem da câmara e seguirem pelo túnel, o alarme sônico de Tom disparou, avisando falta de ar. Ele estava em pânico total agora, mas sabia que precisava chegar até Ed para pedir ajuda. Ed rapidamente localizou seu regulador de emergência de 2º estágio e fez Tom respirar ar novamente. Isso acalmou Tom, mas Ed viu que estavam em apuros, pois restavam poucas centenas de psi e precisavam subir rápido. O grupo correu para a saída do túnel. Tom e Ed lutaram para usar o resto do ar do cilindro e, sem escolha, prenderam a respiração até a superfície. Os 3 homens saíram com só 100 psi de ar juntos. Ed e Tom tinham esvaziado seus cilindros. Ed ficou aliviado ao levar 2 mergulhadores à superfície, mas logo se preocupou, porque os outros 3 ainda não haviam aparecido. Ele levou Tom e John ao barco de mergulho e viu uma espuma de bolhas na saída do meio, indicando alguém próximo à superfície. Depois que os 3 homens saíram da câmara profunda, Massal e Preston tentaram olhar ao redor, mas a câmara havia ficado completamente turva de sedimentos. Eles só conseguiam ver o brilho fraco das outras 2 lanternas na sala. Sue usou sua lanterna para sinalizar aos caras que eles precisavam sair dali. Todos se reuniram na saída estreita, Massal passou primeiro e lutou para se desvencilhar de uma pedra que bloqueava o caminho. Massal olhou para trás e viu uma nuvem de areia seguindo-o. Preston estava preso na saída, sem conseguir se soltar. Ele estava desesperado e seus movimentos não ajudavam. Sue conseguiu empurrá-lo pelo buraco e saiu da câmara. O grupo estava agitado. O medo de ficar sem ar fazia Preston respirar rápido ao sair da nuvem de sedimentos, desorientado e desesperado. Ele não via as luzes dos outros mergulhadores. Preston estava sozinho, quase sem ar e sem saber para onde ir. Sue e Massal saíram da nuvem de sedimentos e pararam um instante para se orientar. Sue sabia que precisava guiar os mergulhadores para fora, mas seu ar estava perigosamente baixo e ela precisava decidir o caminho. Ela sinalizou para Massal subir até o topo do túnel, enquanto procurava a saída do meio. Ela sabia que não estava longe, mas a passagem era difícil de achar, visível só diretamente sob o buraco. Eles se moviam com urgência, mas sem pânico. Ela sabia que o buraco estava perto. O que ela não percebeu foi que a saída do túnel estava a poucos metros da câmara profunda. Ela foi para o lado errado. Após minutos procurando, ela achou a saída do meio e subiu à superfície. Massal estava logo atrás dela, e ambos notaram a sorte de alcançar a difícil saída do meio.
Mas só havia 2 deles. Preston não subiu à superfície com eles do barco. Ed ficou aliviado ao ver os mergulhadores subirem, mas logo notou algo errado. Pegou um cilindro novo e desceu para verificar se Preston estava perdido. Levou poucos minutos para encontrar o que queria. Preston estava de bruços no chão do túnel, lanterna em uma mão e câmera na outra. Apesar de sozinho e desorientado, ele seguiu o caminho certo, mas faltou ar para alcançar a superfície. Sem orientação para se mover com confiança, ele hesitou em sair da entrada da câmara ao perceber que o ar estava quase acabando. Já era tarde para mudar o desfecho. Ed levou Preston à superfície e tentaram reanimá-lo no barco. Ele ficou inconsciente por poucos minutos, mas foi tempo suficiente para não voltar. Preston confiou em seus 2 guias para conduzi-lo com segurança pela caverna, mas simplesmente não sabia o suficiente para perceber o quão perigoso o plano deles realmente era. Das 5 diretrizes estabelecidas para o mergulho em cavernas, eles violaram todas. O plano de mergulho complicado que eles haviam elaborado exigiria um nível ainda maior de cautela. Os mergulhadores não se conheciam e dependiam de estranhos para sobreviver. Especialistas que avaliaram esse acidente de mergulho ficaram surpresos que algum deles tenha sobrevivido a esse plano de mergulho desastroso.